Ok, gente, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula de número 19. Estamos avançando aqui, nesse momento estamos no capítulo propriamente dito 19. A gente parou a aula passada na página 106, tá? Vínhamos falando do Espírito Santo, né? Tem sido o nosso tema muito vivo, muito importante. A gente procura passar o máximo de questões teóricas, fundamentos, e ao mesmo tempo passar um pouco do que seria a prática e a experiência, né, na vida com o Espírito Santo. Tá? Então, a gente acabou de ver, né, na aula passada, essa questão da salvação que na realidade não se perde. Por que não se perde? Porque quem não guardar firme até o fim nunca foi casa de Deus, né? Então, isso fica claro que se a pessoa não chegou firme até o final, morreu sem fé, ou o que for, né? Simplesmente ele nunca foi efetivamente casa de Deus. Vimos até os exemplos, né, de quando Jesus, por exemplo, se dirige lá no julgamento das nações, Mateus 25, se dirige àqueles que ele colocou à sua esquerda e eles falam para ele: olha, mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz, né, preguei no teu nome e tudo. E Jesus vai e responde: em verdade vos digo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, né, vós que praticais o mal. Então, esse nunca vos conheci, quer dizer, não tem alguém que, olha, começou bem, mas depois foi seduzido pelo dinheiro, ou sei lá por quê, né? Não, Jesus disse com clareza: nunca vos conheci, né? Alguns gostam de citar que no original esse conheci tem também uma conotação de que nunca reparei em vocês, nunca prestei atenção em vocês nunca me chamaram atenção, né? Como alguém que está realmente sendo um verdadeiro adorador buscando o Senhor. Tá? Então vimos isso, e aqui a gente entra em duas passagens interessantes, que é: não entristeçais o Espírito, Efésios 4:30, né? E 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito. Né? Porque o Espírito Santo está morando dentro de nós, ele habita dentro de nós. Então, nessa habitação dentro de nós, fica muito complicado você pensar, ok, o Espírito Santo vai se afastar e se retirar, né? Quando nós falamos de paternidade, tá? A paternidade, Deus não abandona os seus filhos. Deus não larga a paternidade. Se Ele nos gerou como filhos, seremos para sempre filhos. Somos disciplinados como filhos, somos tratados como filhos, né? Tudo que é feito sobre as nossas vidas é como filhos. Então, se a pessoa se afastou, é porque nunca foi. Tá? Agora, e esse não extingais, ou em outra tradução, não apagueis o Espírito? Qual o significado disso daí? Na realidade, o que nós estamos falando é o quê? Que a operação do Espírito Santo dentro de nós depende muito de nós. A gente vai aprofundar esse assunto mais um pouco daqui a pouco. Mas você pode ir apagando fogo, né? Uma das imagens do Espírito Santo, a gente viu aqui, né, é o fogo, né? E você pode ir apagando o fogo. Você pode ir deixando ele rasinho, apagando, e aí extinguiu o fogo. Isso o que vai fazer conosco? O Espírito Santo vai estar dentro de nós, mas ele vai estar inoperante. Por quê? Porque nós não estamos dando fluência para o Espírito Santo, né? Se creres em mim, conforme as Escrituras, disse Jesus, águas vivas fluirão do seu interior. Mas você vai bloqueando o interior, você vai fechando, vai apagando o fogo, né? Naturalmente, isso daí também vai secando dentro de nós, e o Espírito Santo
não é que ele se retira, mas ele fica inoperante. É como um dom que não está sendo usado, né? A pessoa tem um dom de línguas e não usa. Ela está desperdiçando um talento, uma preciosidade que poderia ativar o Espírito Santo na vida dela. A pessoa tem um dom profético e está com medo de dar profecia, né? A pessoa é evangelista, mas ele está com vergonha de evangelizar, porque as pessoas ficam ridicularizando e tal. E por aí vai, né? É como se a operação do Espírito Santo fique travada, fique amortecida, fique sem manifestação, tá? Mas isso não quer dizer que ele nos largou, que ele nos abandonou. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá? Esse não ter, né? A não habitação é porque nós não pertencemos. Se nós pertencemos, nós fomos o quê? Selados. Com a marca de Deus dizendo o quê? Esse é meu. Né? A gente estudou isso semana passada, né? Na aula passada. Esse é meu, está marcado, está selado no Espírito. Né? E a garantia é o Espírito Santo em nós, a garantia da nossa herança é esse selo do Espírito de Deus em nós, que vai nos garantir chegar até o final na presença dele. Tá? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Gente, essa passagem foi escrita, Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E os coríntios, não corintianos, né? Coríntios, eles tinham uma característica muito forte na igreja, né? Na sua igreja naquele tempo. Eles eram os mais carnais de todas as igrejas que a gente tem notícia aqui, né? Veja, Corinto, ele tinha alguns problemas, tipo, havia imoralidade no meio deles, infantilidade, partidarismos. O enteado dormia com a madrasta. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E discussões inúmeras entre eles. E Paulo orientando, chamando atenção. E você vê nas cartas de Paulo para a igreja de Corinto, são cartas todas pegando pesado. Né? Eles tinham problema de prostituição, eles saíam com prostitutas. Pagavam prostitutas para sair. Então, era uma igreja que estava tudo errado. Veja, mesmo com tanta coisa errada, Paulo vira para esta igreja e diz o quê? Né? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus... Desculpa, isso é de Romanos. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Você acha que esse povo não estava entristecendo o Espírito? Você acha que esse povo não estava apagando o fogo do Espírito? Né? Eles gostavam também de falar em línguas, todo mundo ao mesmo tempo, né? Sem interpretação, sem ninguém para interpretar. Paulo depois vem e chama atenção. Aí orienta que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas, a não ser que haja interpretação. Por quê? Porque gostamos de chamar atenção. Eu tenho um dom de línguas, eu falo em línguas e fica lá se exibindo, como se isso fosse o dom mais precioso do mundo. Na realidade, é um dom que é para todos. Né? É o dom mais básico do Evangelho, é o único para edificação própria. É o dom de línguas. Todos os outros são para edificação da igreja. Dom de línguas, o foco inicial dele é para autoedificação. Né? Então, a Paulo vai e fala essa frase, né? E o Espírito Santo que habita em vocês, corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus.
e que vocês não são de si mesmos. Ele fala, acaso vocês não sabem disso? Né? Mesmo para um povo carnal, infantil, imaturo, competitivo, briguento, cheio de imoralidade, ninguém disciplinava ninguém, né? Não sabiam lidar com os dons, mesmo um povo com esse perfil, cheio de divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, mesmo assim, Paulo vai e fala com toda clareza, o Espírito Santo que habita em vocês, a habitação, vocês são santuário do Espírito Santo, tá? Então era preciso, muitas vezes, um despertamento, tá? Quando você está conversando com alguém que está afastado, está na carne, está não sei o quê, né? E essa é uma das formas do despertar de Deus. Ele fala, cara, o Espírito Santo está de fato dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo. Deus está vendo tudo, Ele está sentindo tudo. O Espírito Santo está criando teia de aranha aí na sua morada, né? Hebreus 12, de 4 a 8. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o filho tem mania de ficar zangadinho com o pai, quando o pai disciplina, né? O filho fica magoou, né? E aí não quer falar direito e tal. Depois vai reclamar para outros, né? Meus pais são terríveis, são não sei o quê, né? É bem o tipo. E Deus fala a mesma coisa. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, né? É uma argumentação do autor de Hebreus explicando que, olha, existe a disciplina é um fato. Né? E por que existe a disciplina e não a conotação de castigo? Não, a disciplina é uma coisa, juízo é outra coisa. Exercer juízo, né? Ok, você pecou e eu vou te punir, eu vou te cobrar. Exercer disciplina, Deus nos disciplina para aproveitamento. Tá? Ele quer nos usar, Ele quer nos fazer pessoas melhores, homens e mulheres mais sábios, mais cheios de discernimento. Tá? Então, nesse operar de Deus, a disciplina é algo totalmente inserida no tratamento de Deus sobre as nossas vidas. E aí ele fala, né? Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Aguenta firme aí, meu irmão. A coisa está feia, está complicada na sua vida, tem dificuldades, coisas que você não imagina que pudesse acontecer. Aguenta firme. Recebe toda dificuldade como disciplina. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. Tem dificuldade, está com tempo ruim, tem situações que você não entende, receba-as como disciplina. Deus está usando isso daí para te transformar, para te botar no prumo, tinha alguma coisa que estava te atrapalhando, é disciplina do Senhor, porque Ele quer que você chegue lá. Ele quer que você receba a sua coroa pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Tá? Então, em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, está escrito assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Paulo falando de Corinto. Moralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ele está dizendo que vocês são piores que os pagãos. Quer dizer, a sociedade daquele tempo devia ter um padrão não tão ruim, né?
E a igreja estava num nível de moralidade pior do que o mundo, né? E aí ele vai e coloca isso daqui, olha, tá feia coisa, ao ponto de vocês possuírem, de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Você vê que essa é uma das passagens mais duras, né, das cartas. Estamos falando do tempo da graça, estamos falando do apóstolo Paulo, né, talvez o principal apóstolo pregador da graça de Deus, né, e ele solta uma palavra dessa. Mas veja, lembra aquela passagem de Jesus falando dos escribas e fariseus? Né? Ai de vós, escribas e fariseus, como escapareis da condenação do inferno? Né? E a gente entende isso como uma maldição, mas na realidade o objetivo de Jesus, ele falou, eu não vim neste mundo ou melhor, eu não vim para julgar este mundo, eu vim para salvar. Então o foco de Jesus não estava no julgamento e condenação dos judeus, o foco de Jesus estava em como vocês vão escapar do inferno. Né? Como? Com toda essa hipocrisia, toda essa falsa imagem, esse fake. Como vocês vão escapar do inferno? Vocês não creem em mim, vocês não aceitam a palavra, não tem... Né? Aqui é a mesma coisa, Paulo aplica uma disciplina, mas qual era o objetivo da disciplina? O corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Se chegarmos ao extremo de expulsar alguém da comunhão da igreja, o nosso objetivo maior tem que ser o quê? Que isso possa trazer arrependimento naquela pessoa. A pessoa se sentir constrangida, olha, não dá para você viver com esse estilo de vida aqui conosco, se apresentando como irmão e falando que está tudo na paz e fingindo que é uma bênção. Não dá, é muita incongruência. Tá? Então nós estamos te excluindo da comunhão. Né? Isso é um entregar o corpo dele a Satanás. Tá? Então Paulo dá essa orientação, olha, isso daí precisa ser feito. Não dá para vocês aceitarem isso daqui dentro da casa de Deus. Né? E veja uma coisa, a Bíblia é clara sobre nós não estamos aqui para separar o joio do trigo. Nós não estamos avaliando se a pessoa é joio ou se é trigo. Tá? Porque muitas vezes, como ele disse aqui, o trigo está pior do que o mundo. Está pior do que o joio. Tá? Então não é um julgamento, vamos tirar ele da igreja porque ele é joio. Não, vamos tirar ele da igreja, né? Porque o comportamento, a imoralidade dele está num nível extremo, ele não se arrepende, né? Mesmo chamado arrependimento, ele não muda, então vamos entregar ele, o corpo dele a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Né? Então, não é uma separação de joio e trigo, é um ato radical de disciplina, buscando arrependimento e conversão, né, daquela pessoa. Tá? Na página 107, né, temos aí de novo aquela passagem sobre o novo nascimento, né, que fala assim, resposta, Jesus, é João 3, de 1 a 12, tá? Nós vamos ler a partir do verso 3 só até o 5. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus
se não nascer na água e do Espírito. Tá? Isto é o novo nascimento. Tá? Quando que ele se manifesta? Quando alguém recebe Jesus. Quando alguém recebe Jesus como Senhor, ele passa pelo novo nascimento, tá? Que foi o que aconteceu em João 20, versos 19 e 22. Jesus já havia ressuscitado, tá? Começou a conversar com os discípulos, se não me engano, logo após a pescaria, tá? A segunda pescaria, né? A primeira pescaria, Pedro, André, Tiago e João não conseguiram dar conta, as redes se romperam, perderam vários peixes, mas agora, nesse momento, eles têm de novo uma super, ultra top pescaria e as redes não se romperam, né? Era uma informação que naquele tempo eles não estavam prontos, mas agora eles estão prontos, né? E Jesus vira para eles e fala na sequência: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E começa a explicar um pouquinho do que isso implica. Porque se recebam o Espírito Santo aqui, não era o batismo no Espírito. O batismo no Espírito foi em Pentecostes. Foram alguns dias depois deste dia. Talvez uns 15 dias após, não é claro que dia foi esse, tá? Mas Jesus subiu após 40 dias, 10 dias depois veio Pentecostes. No Pentecostes eles foram batizados no Espírito. Mas aqui o que aconteceu com eles? Aconteceu o que Jesus disse para Pedro. Pedro, lá atrás, né, já estava andando com Jesus, já estava até expulsando demônio e tal. Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, quando vos converteres, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro já estava quase 3 anos convivendo com Jesus, todo aquele envolvimento, e Jesus falou para ele: você não está nem convertido ainda. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Então o novo nascimento de Pedro e dos discípulos aconteceu nesse momento. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Por que ele não fez isso antes? Porque o sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado. Então o pecado continuava fazendo separação entre Deus e o homem. E Deus não poderia ter habitação permanente dentro do homem por causa do pecado. Senão o homem podia até morrer. No momento que houve o sacrifício de Jesus, ele ressuscitou, né? Em poucos dias ele parou com os discípulos, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo dentro deles, que é o novo nascimento, o Espírito Santo em nós, né? O que Jesus também falou para os discípulos lá atrás, né? Que o Espírito Santo está com vocês e estará em vocês, né? Falando do futuro. Até aquele momento ele estava com, mas ele estará em vocês, dentro de vocês. Tá? Então, nesse momento, eles nasceram de novo. Tá? Vamos ver como realmente se opera um novo nascimento. Vamos ali para o meio da página 107. Né? O Espírito Santo vem habitar em seu novo espírito. E começa então, na realidade, o novo espírito é o espírito com letra minúscula, tá? Aqui houve um equívoco aqui. O espírito com letra minúscula, que é um componente do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Por que novo espírito? Porque o espírito estava out, né? Nós éramos homens e mulheres naturais antes do novo nascimento. O que é um homem e mulher natural? É que opera no corpo e na alma, mas não tem espírito. Tá? Então, lembrando aqui aquele flash, né? O corpo ou a carne é aquilo que nos liga com este universo, com esse mundo.
né? Meu corpo liga a minha alma a este mundo. Como é que ele liga a minha alma a este mundo? Através dos 5 sentidos. Os olhos, né? A visão, os ouvidos, a audição, a boca ou língua, o paladar, o nariz, o olfato, e a pele e os nervos é o sinestésico, né? É o toque, é o sentir, é a dor, né? Então o que nos conecta com esse mundo são esses 5 sentidos. Se eu não tivesse nenhum deles em operação, eu não tinha conexão com o mundo. Eu não escuto, não vejo, não ouço, não sinto cheiro, né? Nada tem paladar na minha boca, e se colocar alguma coisa na boca, eu não sinto, porque eu não tenho tato, eu não tenho nenhum processo sinestésico no meu corpo. Então, a nossa comunicação com este mundo é através do corpo. A alma interage com o mundo, com as pessoas, com tudo, através do corpo. Mas você não vê a alma. Por isso que você conhece uma pessoa durante anos e de repente você tem uma surpresa. Eu não conhecia essa pessoa, né? Mas estava lá. É a alma, ela não aparece. Você viu o corpo, você viu as expressões da alma, mas você não viu a alma, tá? E quando você nasce de novo, é um elo de ligação que só existia em Adão e Eva no início. Eles tinham aquela ligação com Deus, eles falavam com Deus, eles ouviam de Deus. E o Espírito aconteceu com o Espírito dele no dia em que desse fruto comerdes, certamente morrereis. Naquele dia o Espírito se apagou. O Espírito de Adão e de Eva efetivamente morreu. Turn off, né? Não se manifestou mais durante todo esse tempo. E Adão e Eva se tornaram almas viventes, tá? Homens ou mulheres, ou uma humanidade natural que se manifesta, tem uma alma que se manifesta através de um corpo e se interage com este mundo, né? Com a terra, com as pessoas, através do corpo, tá? E quando a gente nasce de novo, você cria uma religação, né? Por isso chama religião. É o religare do latim, né? Que você cria essa religação com Deus, né? Porque através do Espírito a gente conecta a nossa alma com o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, ver o reino de Deus, ter comunhão de novo com o Senhor, você precisa ter o teu espírito renascido. Corpo, alma, espírito. O espírito conecta a nossa alma. Lembra da alma? São 3 componentes, né? O nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele gosta das coisas a 3. Né? Então, quando inventou as bases, fundamentos sobre os quais nós estamos presos ou subjugados neste universo, né? Ele criou 3 coisas. Foi o tempo, o espaço e a matéria. Num ato só da criação, ele criou essas 3 coisas. 3. Pai, Filho e Espírito Santo criou tempo, espaço e matéria. Né? O tempo tem 3 componentes: passado, presente e futuro. O espaço tem 3 dimensões, x, y e z. Né? Altura, largura e profundidade. Tudo em 3. A matéria tem prótons, nêutrons e elétrons. Ou como alguns gostam de dizer, eu evito normalmente, porque nem todos os elementos têm estado sólido ou gasoso, né? Mas pode ser o sólido, líquido e gasoso. São 3 estados estruturais de uma matéria, né? E Deus também nos criou corpo, alma e espírito. E a mente
também tem 3 componentes básicos, né? Um deles são a alma, desculpa, tem 3 componentes básicos. Um deles é a mente, no sentido dos pensamentos, a capacidade de pensar, de racionalizar as coisas, né? O segundo são os sentimentos ou emoções, né? A capacidade de sentir, perceber, né? Essa afetividade, né? Do ser humano. E a terceira é a vontade, né? A capacidade de decidir, de escolher entre diferentes opções. Então a mente tem essas 3 características. A mente é a nossa essência. Desculpa, a alma tem essas 3 características. A alma é a nossa essência. É quem nós efetivamente somos, né? A alma é eterna. O corpo vai ser, em algum momento, destruído na morte ou em coisa, e nós vamos ganhar um corpo glorioso. Nós teremos um outro corpo para passar a eternidade. Mas a alma é essa aqui. E essa alma, ela precisa ser transformada. Ela precisa amadurecer, ela precisa crescer. E isso se chama santificação. Isso se chama transformação. Isso se chama amadurecimento. Tá? Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro do nosso espírito. E aí passa a haver uma competição, que o apóstolo Paulo muito bem ilustra, né, em Romanos 8, quando ele diz, né, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Né? Se nós nos inclinarmos para a carne, vamos cogitar, a nossa mente vai estar ocupada com as coisas da carne. Se nós nos inclinarmos para o espírito, nossa mente estará ocupada com as coisas do espírito. Tá? Então essa inclinação, o que é a inclinação? É a manifestação da vontade, é a manifestação da escolha, da decisão. Tá? Eu decido me inclinar mais para o espírito, e a minha mente, a minha vida, o meu fluir vai ser nessa direção. Se eu começar a me inclinar mais para a carne, meu fluir será mais para as coisas da carne. E o apóstolo Paulo fala, né? Ora, as obras da carne são, e aí tem a lista que você já conhece. E o fruto do Espírito é, né, amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão e por aí vai. Tá? É o fruto do Espírito. Se eu me inclino na minha alma, de onde vem a inclinação? Vem da alma. Se a minha alma se inclina, porque é lá que está a vontade, a decisão, a escolha, para as coisas do Espírito, a minha vida vai fluir nessa direção. Se a minha alma se inclina para as coisas da carne, a minha vida vai fluir nessa direção da carne. Tá? Eu vou tentar falar aqui rapidamente um assunto, é que a carne na Bíblia, né, se você for ver as passagens de Romanos principalmente, Paulo em alguns momentos ele cita carne, em outros momentos ele fala corpo, tá? Porque ele está se referindo à mesma coisa. Tá? No estudo da psicanálise, a gente tem uma definição de pulsão, é algo que vem lá de dentro de nós. É muito mais inconsciente do que consciente, né? São as pulsões, né? E ela vem de onde? É somático, psíquico ou psicossomático. Elas estão ali no limiar entre o corpo, na soma é o corpo, né? E psico, que é a mente. Eles estão no limiar entre o corpo e a alma. Então vem essas pulsões. O homem natural, ele vive exposto a essas pulsões, e a única coisa que ele pode fazer é lidar melhor com isso, tá? Para não ceder, não se deixar dominar por essas coisas, não se entregar a elas e aprender a se conhecer melhor e tentar discernir alguma coisa. Mas o homem espiritual é diferente. O homem espiritual recebeu um espírito novo. E dentro desse espírito tem
o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus joga pulsões, quer dizer, você tem de um lado o teu corpo, a tua carne, aqui no centro está a tua alma, tá? E do outro lado você tem o Espírito. Então a carne te joga, né? Vou pegar a câmera aqui, a carne te joga pulsões para a tua alma, né? Desejos, intenções, vontades, e varia de intensidade, né? Ela tem um tamanho, tem uma força, tem uma intensidade, tem uma frequência, né? Dependendo sempre da pessoa, do momento que ela está vivendo. Por outro lado, você tem o Espírito Santo desse lado, dentro do teu espírito. E o Espírito se conecta, ele conecta os céus, o reino de Deus com a tua alma. Então a tua alma no centro, ela começa a receber informações, né, ou desejos, pulsões, influências, impulsos da carne, e por outro lado, a sua alma começa a receber pulsões, impulsos, ou um mover do Espírito de Deus, jogando sobre nós o quê? O fruto do Espírito, e não as obras da carne. Tá? Então, aí começa, por isso que existe a luta entre o Espírito e a carne. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas eles não brigam diretamente, eles estão brigando pela disputa da alma. Entenda uma coisa, o campo de batalha da tua vida não está nas circunstâncias. Eu vou repetir, o campo de batalha da tua vida não está nas circunstâncias. O campo de batalha na tua vida está na tua alma. Existe uma luta pela sua alma. Jesus veio para salvar almas. Existe uma luta para que você se incline para o Espírito, flua no Espírito, viva no Espírito, ande no Espírito, né? Se vivermos no Espírito também, andemos no Espírito, né? Para que a gente possa fluir, mas isso tem que ser uma inclinação, e na alma que está essa decisão, a batalha na alma. A batalha na alma para que quando vem uma dificuldade, a carne já começa a dizer, tá vendo, não sei o quê, cadê Deus nessa história? E quando vem a mesma dificuldade, o Espírito fica dizendo, confia, relaxa, o Senhor está na tua vida. Recebei toda dificuldade como disciplina do Senhor, para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu aproveitamento. A luta está na nossa alma. Emoções, sentimentos, pensamentos e a nossa vontade, o nosso arbítrio está dentro de nós, né? Está dentro da alma. Ok? Então vamos dar seguimento aqui, depois dessa breve explicação que para mim tem sido como uma bomba dinamite de Deus, assim, para me fazer clarear o conhecimento desse assunto na prática, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso, tá? Então, veja, o novo nascimento não é uma coisa utópica, não é uma figura. Nós não somos chamados simbólica ou figuradamente de filhos de Deus. João 1,12 diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Em João 1,13, lá no final da página 107, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como que nasceram de Deus? Deus criou de novo. Nós éramos homens naturais e Ele criou de novo o Espírito em nós. Voltemos a ser seres nesse
nessa triunidade do nosso corpo, da nossa existência, do nosso ser, né? O Espírito Santo vem habitar. Nosso corpo é a habitação do Espírito, tá? Mas aonde o Espírito Santo fica focado, onde ele fica realmente centralizado, é dentro do nosso espírito, que está dentro do nosso corpo, tá? Então, nós de fato nascemos de Deus. Nascemos como? Pelo Espírito, tá? E vamos ver um pouquinho mais desse nascer. Tem algumas coisas muito impressionantes que a gente precisa entender, tá? 2 Coríntios 5,17, página 108. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, tá? A gente já falou um pouco sobre isso, mas, poxa, mas eu me converti, mas tem algumas coisas que continuam dentro de mim e tal. É claro, o que é novo dentro de você é o seu espírito. A sua alma deu início a um processo de transformação, um processo de metanoia, que é mudança de mente, né? A mudança da alma não é assim. Ela pode ter uma mudança importante num primeiro momento de impacto da conversão, tá? Por quê? Porque foi acendida uma chama dentro de você. O Espírito Santo gerou um Filho de Deus. Então a tua fonte já não é mais só do corpo. A sua fonte, você tem uma fonte do corpo, trazendo as coisas desse mundo, e tem uma fonte no Espírito, trazendo as coisas do céu, trazendo as coisas do reino, trazendo as coisas do Senhor para as nossas vidas. Tá? Então isso já provoca uma mudança, mas a alma, ela tem início a um processo de santificação. A santificação e o campo de batalha é na nossa alma e não nas nossas circunstâncias de vida. Tá? É nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, mas é o Espírito, tá? Que começa agora a influenciar a alma, a soprar sobre a alma, né? Esperando que a alma se incline para ele. João 3:2, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Eu vou citar essas passagens, depois eu vou explicar aqui um pouquinho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tá? Então lembra o que a gente falou. Quando a gente nasce do Espírito, abre-se uma conexão com o céu. E é o que Jesus explicou para Nicodemos. Nicodemos, você quer se ligar com o céu, mas não adianta, você tem que nascer de novo. Mas como é nascer de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito. E quando você nascer da água e do Espírito, você reabriu uma conexão com o céu. Abriu uma conexão com o reino de Deus. Sem esse novo nascimento, você não pode ver. Então lembra, isso faz sentido para você, tudo que a gente tem explicado, que o Espírito é o que liga ao céu, às coisas espirituais. Tinha que haver um novo nascimento. Tá? Agora vamos lá. Nascer da água e do Espírito. Será que ele está falando do batismo nas águas? E no mover do Espírito Santo? O que efetivamente ele está falando? Tá? O que nos faz nascer de novo? O que nos leva à conversão e novo nascimento? Quando você entrou na água, para ser batizado nas águas, é porque você já havia se convertido. Nós só batizamos salvos. Nós não colocamos pessoas na água para que pelas águas eles sejam salvos. Nós só batizamos salvos, que é um mandamento de Deus. É uma direção de Deus. Vamos fazer isso. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o nosso chamado. Vamos fazer discípulos. Tá? Agora vamos ver um pouquinho o que é essa água. Efésios 5:26.
para santificá-la, está falando da igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então aqui está uma conexão entre água, lavagem, palavra. O que é esta água? O que é esta santificação, essa purificação? A igreja começa a ser santificada depois que ela é purificada. E o que leva ela à purificação? É mediante a palavra. João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, essa limpeza da água, tá? Ela não está se referindo à água do batismo. Comece a ver que o que gera o novo nascimento é a palavra e não a água do batismo. Tá? É que a palavra de Deus na Bíblia muitas vezes é traduzida por água. Mas vamos avançar um pouco mais. Em Tiago 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem é que nos gera como filhos de Deus? É a palavra. Tá claro? Gerador é a palavra. Esse nascimento é pela palavra e pelo Espírito, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Tá? Então, qual é a semente que nos gera? É a palavra de Deus, essa que gera a nossa salvação. É a palavra. A palavra é a semente, tá? E não a água naquele sentido está se referindo à palavra, nascer da água e do Espírito, tá? Não é do batismo nas águas. Primeiro João 3,9, porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece nele. Tá? Então a semente é aquilo que gera. Né? Não sei se vocês vão lembrar, foi ainda no início desse curso, como é que o corpo de Jesus foi gerado. Ele foi gerado pela palavra e pelo Espírito. O que ativou o Espírito foi a palavra. E o que gerou o cumprimento da palavra foi o Espírito. Como é que foi a palavra? Deus mandou um anjo e ele trouxe uma palavra para Maria. E qual foi a resposta de Maria? Seja feito na sua serva conforme a sua vontade. Ela creu e se disponibilizou. Ela creu na palavra. Tá? Tendo visto isso, o que aconteceu? O Espírito Santo veio e germinou o nascimento do Filho dentro dela. Então, Jesus não precisou nascer de novo, porque ele já era nascido de Deus. E como é que ele foi nascido de Deus? Foi pela palavra e pelo Espírito. Tá claro? Palavra e Espírito geram um novo nascimento. Sempre. Né? Foi assim com Jesus e é assim com todos nós. A gente ouve a palavra, crê, né? E o Espírito Santo vem e completa a obra no nosso coração. Então é nascer da água e do Espírito, mas o novo nascimento não são dois, é um só. É nascer da água e do Espírito, mas é um só. E aí a coisa começa a ficar mais clara quando a gente começa a ver nos originais. Tá? Essa passagem
de 1 Pedro 1:23, tá? A gente pode até ler o texto que está aqui, que é: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, tá? Então, a palavra que está usando aqui no original é espora. A espora é uma palavra grega, se refere à semente feminina na geração. É a espora. E a palavra, porque a semente de Deus permanece nele, de 1 João 3:9, está usando a palavra esperma, que é a semente masculina. Como é que no universo criado de Deus, como é que acontece a procriação, a geração de filhos? É pela junção do esperma e da espora. Semente masculina e semente feminina. Tá? Dentro do grego eles chamavam dessa forma. Tá? Então, quando você tem a semente masculina e a semente feminina, né, a água e o espírito, você junta as duas e gera vida. Você está entendendo? Quem não nascer da espora e do esperma não pode ver o reino de Deus. Porque os dois juntos trabalham para processar a geração de um filho de Deus. Esperma e espora se unem, palavra e espírito se unem, para que pela fé seja ativada a geração de um filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus. Então nós somos filhos legítimos, tá? Legítimos. A palavra pregada é a espora, e o espírito que dá vida a essa semente é o esperma, tá? Palavra, espora, e espírito, esperma, dão vida a esta semente pela fé. Glória a Deus, vamos virar a página para o capítulo 20. Espero que tenha trazido bastante informação enriquecedora esse capítulo 19, um capítulo longo, mas tremendo, embora o capítulo 20 seja longo também. Nós vamos falar agora do batismo do Espírito Santo. Aí você já deve estar pensando em Pentecostes, mas não é exatamente desse batismo que eu estou falando. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, vamos ler juntos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então, eu vou primeiro elucidar esse versículo 13, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar muito sobre isso, ou talvez já tenha ouvido falar demais sobre isso. Seja um assunto já bem dominado por você. Mas é muito importante e fundamental esse tema aqui. Nós estamos falando de um batismo no corpo, que quem realiza, tá? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então é isso daqui que se chama de batismo no corpo. Quem é que faz esse batismo no corpo? É o Espírito Santo. E quando que ele acontece? No novo nascimento.
Quando você nasce de novo, o Espírito Santo te insere dentro de um corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo te insere nesse corpo. E essa é a igreja que Deus vê. Essa é a verdadeira igreja universal, não é uma denominação. É o corpo de todos aqueles que são convertidos em toda a história da humanidade. Quando eu me converti, o Espírito Santo me batizou no corpo de Cristo, no mesmo batismo e no mesmo corpo que o apóstolo Paulo, Pedro e os outros foram inseridos lá atrás. É um só corpo. E nós fomos batizados no corpo. A igreja é inserida dentro do corpo. Não há como rejeitar a questão da igreja. Você é igreja. Você é parte interna e real da igreja. Não necessariamente ou não provavelmente da sua denominação, mas da igreja de Cristo, que não tem denominação. A igreja cujos líderes estão na mão direita do Senhor. Verso 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, né? Qual talvez seja o menos honroso dos nossos órgãos, né? Aquele que joga para fora, né? Que faz a escatologia, né? Escatologia é o estudo dos últimos tempos, mas é também o estudo do retirar dos resíduos de uma cidade, né? Também se chama escatologia. Você está tirando tudo aquilo que atrapalha, que são resíduos, são refugos, você tem que tirar dali, né? Então a parte talvez mais desonrosa no corpo, só que você tem que tratar muito bem, que se ele fechar a porta, acabou, né? Acaba com a tua vida, acaba com a nossa vida. Então, cada membro do corpo tem a sua importância. E tem aquelas partes do corpo que a gente nem vê. Eles não chamam atenção, eles não aparecem. Fígado, pâncreas, intestino, pulmão, coração, o cérebro, né? Quantos componentes do corpo nem são vistos e são a base da nossa existência e sobrevivência, tá? Verso 24, enquanto que em nós são decorosos, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Por essa e outras razões, eu não gosto de falar mal de igrejas, criticar este ou aquele ministério, rejeitar este ou aquele profeta. Não me agrada, porque eu acho que
o risco de cometer graves erros é enorme. Nós não temos uma capacidade intelectual suficiente para discernir a multiforme sabedoria de Deus em todas as suas expressões. Então, de repente, estamos rejeitando pessoas, ou ministérios, ou trabalhos, ou formas que podem ter tudo a ver com Deus e a gente aqui não está entendendo. Porque a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeitinho. Temos que tomar mais cuidado com essa língua sem vergonha. Entra para dentro língua sem vergonha. Aquele que domina a sua língua domina o corpo inteiro. Muito cuidado com as críticas, porque nós somos chamados a preservar a unidade do corpo. E quando nós criticamos alguém que é corpo, e a gente está achando que não é, nós estamos atacando a nós mesmos, nós estamos fragilizando a nossa existência. Nós estamos fragilizando o nosso chamado, a nossa vida espiritual, em todos os seus sentidos. Página 111. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele acaba com as diferenças. Ele fala, vocês acham que são judeus, vocês são especiais? Não. Não tem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Não, quem manda aqui é homem, porque não sei o quê, porque Deus falou e disse, não sei o quê. Não, em Cristo, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, todos somos um corpo. Não podemos atacar uns aos outros, precisamos proteger uns aos outros, valorizar uns aos outros. Quando você vê uma igreja muito estranha, muito maluca, cheia de barulho, o cara não fala direito, não sabe falar português, confunde, fala e tem um monte de maluco lá, entenda uma coisa. Se esse maluco lá fosse na tua igreja, ele ia detestar, ele não ia ver Deus na tua igreja. E talvez naquele formato ele consiga se encontrar e perceber uma expressão de Deus, que no teu ambiente, no meu ambiente, talvez ele jamais enxergasse. Não, isso aqui não tem nada com Deus. Mas para crescermos na sabedoria, a gente precisa ficar esperto, atento, crescer nosso discernimento com essas coisas. Isso vai nos facilitar aceitar pessoas diferentes, lidar com o diferente, porque aqui é tudo diferente. Judeu e grego é diferente ou não é? Escravo e livre é totalmente diferente ou não é? Homem e mulher é diferente nesse sentido de comando, e olha, agora estamos na igreja junto? Não, todos são um em Cristo Jesus. Tá? E no batismo, nós somos, nesse batismo do Espírito, nós somos inseridos nesse corpo. Tá? Onde todos somos um, todos somos iguais. Se ataco o meu irmão, estou atacando a mim mesmo. Se ataco o meu irmão, estou atacando a mim mesmo. Se falo mal do meu irmão, estou falando de mim mesmo. Se eu machuco o meu irmão, estou machucando a mim mesmo. O verdadeiro conhecimento espiritual nos revela essa postura, essa percepção. Efésios 4:3-6. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não precisamos criar unidade, a unidade foi criada pelo Espírito. Só Ele cria unidade. Nele nós somos um, fora dele não somos. Então você não tem que criar unidade na igreja. A unidade já existe, só que a gente tem que
se esforçar, se aplicar para conservar esta unidade. Pelo vínculo da paz, para que haja paz no meio da igreja, para que haja comunhão fluente. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tá? Então, quando ele está falando desse um só batismo, está falando de unidade, ele está falando do corpo, ele está se referindo a esse batismo no corpo. E o batismo no corpo nos chama para a unidade. E a unidade já foi lançada sobre o corpo. Tá? É só você buscar conservar. Tá? Você não precisa criar atos para gerar unidade. Você pode gerar atos para conservar a unidade. Bom, vamos lá. Hebreus 5, 11 a 14. E depois os 6, 1 e 2. Tá? Vamos ler juntos aqui. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha que palavra dura, né? Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Lembra do processo, né? Santificação, transformação, amadurecimento. Né? Adultos. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Né? O que deu aptidão para discernir o bem e o mal? Foi o exercício constante. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar mão novamente fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de morte e do juízo eterno. Isso daqui é um tapa na cara, assim, com força. Né? Tipo, acorda, moleque. Né? Porque veja, o que ele diz aqui, olha, os adultos não estão mais presos aos ensinos elementares. E quais são os ensinos elementares? Um deles é a instrução a respeito de batismos. Elementar, meu caro Watson, né? É coisa básica. A gente tem que aprender a dominar e não precisar toda hora voltar lá para aprender de novo. Precisamos subir mais. Deus quer que a gente vá além, além. Imposição de mãos, arrependimento, ressurreição dos mortos, juízo eterno, tudo isso são ensinos elementares. Doutrinas básicas. Tapa na bochecha. Página 112. Atos 11, de 1 a 3. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos incircuncisos, olha como é que estava Jerusalém naquela época, a igreja primitiva, poderosa, gloriosa, fortíssima, Atos dos Apóstolos, eu quero a igreja de Atos. E a igreja de Atos dos Apóstolos tinha o quê? Partido dos circuncisos.
Tinha um grupo que dizia que todo mundo tem que ser circuncidado. E eles dividiam a igreja, né, como um partido político. Aqueles que creem que precisa de circuncisão. Vamos continuar a circuncisão. Tem os que, partido dos guardadores de sábado. Aqueles que acham que o sábado tem que ser guardado. E começa a voltar atrás nas coisas absolutamente claras, referente ao sacrifício de Jesus, referente a como ficou, né, a questão dos mandamentos, a maldição, como ficou. Gente, vamos andar para frente, não andar para trás. Tem uma Bíblia aí, né, que deve ensinar o seguinte, que todas as maldições foram quebradas em Cristo Jesus, menos a maldição do não pagador do dízimo. Que se prega demais que quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Então, sabe, é um texto novo na Bíblia. E eles criticavam Pedro por causa do evento de Pedro na casa de Cornélio, ficou famoso. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha a cobrança. Você não pode comer com incircuncisos. Os caras queriam Jesus, eles queriam ouvir falar do Senhor e taca-lhe pau em Pedro. Gálatas 2,12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Desde aquele tempo, você já tinha o partidarismo dentro da igreja, a pressão, né, para que homens de Deus assumissem posições distintas daquilo que eles pensam e sentem na igreja primitiva. A igreja cita vários tipos diferentes de batismo no Novo Testamento. Tá virando aqui o tema. Primeiro, o batismo de João Batista é o batismo de arrependimento, né? João Batista veio pregar: preparai-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Então, ele era um chamado, e quando a pessoa se arrependia e via realmente eu preciso buscar Deus, então não, ele entrava nesse batismo das águas de João. O segundo, o batismo no corpo de Cristo. É um batismo de salvação. Tá? É o batismo que nos insere no corpo de Cristo. Eu tinha até mudado essa frase aqui, não é necessariamente o mais importante, é difícil dizer isso, né? Mas é o batismo que nos joga no corpo, é o que a gente acabou de estudar, o batismo no corpo. Tá? Batismo nas águas para as pessoas salvas, que creram em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, é um testemunho público de sua fé. É praticado por pessoas já salvas devido a uma ordenança de Jesus para a igreja. É o batismo nas águas. Ninguém é salvo pelo batismo nas águas. Nós somos salvos, tá? E por sermos salvos e obedientes ao Senhor, somos batizados nas águas. Afinal de contas, aquele que estava na cruz, né, e está agora no paraíso, no terceiro céu, e era um ladrão, se arrependeu antes da morte, né? Ele nunca passou pelas águas, e ele está lá, está salvo. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, portanto, batize pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo deles discípulos. Ele começou primeiro, façam discípulos.
e depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse batismo nas águas. Portanto, foram sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma vida nova, ou andemos em novidade de vida. O quarto é o batismo de sofrimento. Sofrer muitas vezes até a morte por causa do nome de Jesus. Né? Alguns entendem que aquele batismo, sereis batizado com o Espírito e com fogo. Tá? Alguns entendem que esse com fogo se refere a esse batismo de sofrimento. Tá? Outros entendem que o fogo é porque o Espírito Santo é chamado de fogo mesmo. Tá? Então, no Pentecostes, por exemplo, quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, eles viram o Espírito descer sobre eles na forma de línguas de fogo. Tá? Então, você tem essas duas interpretações, tá, que são plausíveis para esse batismo com fogo. O fato é que existe, de fato, de alguma forma, um batismo de sofrimento. Né? Mateus 20, vamos ver sobre isso. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. As mães, com relação aos filhos, muito frequentemente elas perdem a noção mesmo. Né? Os pais também. Né? Então tinha que ser uma mãe para pedir isso daqui. E gerou uma confusão entre os discípulos lá por causa desse pedido. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Ele estava falando de um cálice de sofrimento. Podemos, responderam eles. Os 2 estavam lá, junto com a mamãe. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Então ele cortou as asas ali dos 2, mas ele falou de um cálice. Né? Ah, não, mas ele está se referindo ao cálice do vinho. Gente, o cálice do vinho tem um significado. Quando Jesus orou antes da crucificação, ele orou e pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, quando ele pergunta para Tiago e João, vocês vão beber do meu cálice, por acaso? Vocês vão passar essa dor comigo? E eles responderam, vamos sim. E Jesus responde, na realidade vão. Como é que morreu Tiago? Irmão de João. Foi cortado ao fio da espada, logo no início da perseguição. E como é que morreu João? Depois de todo mundo, né? Ficou preso lá na ilha de Patmos. Teve um sofrimento enorme aquele homem, já idoso, né? Preso na ilha de Patmos. Né? Então, vocês vão beber, sim, desse cálice de sofrimento. Né? A morte de Estevão, Atos 7:54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Né? Estevão estava pregando para uma multidão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo.
enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Página 113. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Queridos, é uma morte de sofrimento. Existem algumas passagens na Bíblia falando que, né, por exemplo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Na realidade, essa frase é no plural. Né? Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tá? Então, você tem essa conotação desse batismo de fogo. Ele pode ser realmente um batismo que nos prepara para grandes tribulações, para grandes perseguições. Pedro foi lá, morreu crucificado de cabeça para baixo. A história dos discípulos, a Bíblia não narra, né, do final de todos eles, os outros discípulos, você pensa, inexistiram, não tiveram seus ministérios ativos, foram à luta. E praticamente todos eles morreram por causa do Evangelho. Todos eles. A morte de Tiago, eu já citei. Batismo no Espírito Santo, Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Em outra tradução, de amarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 29,14. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu já citei aqui essa questão do novo nascimento, certo? Os discípulos nasceram de novo antes do Pentecostes, quando Jesus soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Depois lhes disse: aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiver serão retidos. Mostrou a importância da autoridade, não é, de um filho de Deus, não é, como é que a coisa funciona. Há uma responsabilidade, há uma autoridade. Mas o batismo com o Espírito Santo foi depois. Porque depois desse momento em que ele soprou, né, ele disse: ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é uma outra experiência, é uma outra obra do Espírito Santo. Não é a mesma do novo nascimento. O novo nascimento é o Espírito dentro de nós. O novo nascimento gera transformação. O novo nascimento gera a pulsão do fruto do Espírito para a nossa alma, né? Vindo do Espírito para a nossa alma. O novo nascimento gera essas coisas. O batismo no Espírito Santo é do alto sejais revestidos. Você bota uma roupa dentro de você, não? Você bota uma roupa sobre o teu corpo. Jesus, quando foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, na forma de uma pomba. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Logo depois de vir sobre ele, o que ele fez? Levou ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. Alguns não entendem esse batismo de fogo, mas acabou de ser batizado e foi lá para o deserto logo para começar o trabalho. Você tem que primeiro bater de cara com a cabeça desse mundo, príncipe das trevas, e adentrar no terreno que é dele. Né? Você vai passar por cima dele. E foi isso que ele fez na tentação do deserto. Né? E aqui em Atos 1, 4-8, né? Eu peguei uma parte dos textos, ordenou-lhes para que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Vós sereis batizados no Espírito Santo.
recebereis poder ao descer sobre vós, sobre o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Quando Jesus começa o seu ministério, ele cita, nós já passamos aqui no curso, uma passagem de Isaías: eis que o Espírito Santo está sobre mim. Como foi sobre ele, né? A pomba está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, curar os enfermos, abrir a vista aos cegos, dar audição aos surdos e por aí vai. Tá? Para realizar aquele ministério, é o Espírito Santo sobre, é o poder sobre nós, revestidos de poder. Entenda, nós somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus dentro de nós, manifestando seu fruto, mas o poder não vem de nós, o poder vem dele, por isso é o Espírito sobre, é o poder sobre, tá? Ele flui através de nós, mas é de Deus, é o poder do Espírito Santo. Lucas 2:39, lá no final da página 113. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré da Galiléia, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo, aqui é só um título, né? Verso 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, o César queria que a gente falasse alguma coisa sobre a Páscoa, né? Está aqui, a festa da Páscoa, né? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, que era um grupo, era uma caravana, né? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhes disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e elas obedientes. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja como Deus, ele tinha toda a sabedoria. Como homem, vivendo vida de homem, ele estava crescendo em sabedoria, crescendo em graça diante de Deus. Estava sendo preparado para esse ministério que estava por vir. Tá? Lucas 3:21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Lembrando que Jesus já era nascido de Deus. Ele não tinha que nascer de novo que nem a gente. Tá? Mas ele, na hora de começar o ministério, ele precisava do Espírito sobre. Tá? Como pomba, então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, tá? O que eu já citei aqui. Atos 1:8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sobre. Batismo no Espírito, é o batismo sobre nós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Atos 8, 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Foram batizados tanto os homens como mulheres. Ele batizou. Nasceram de novo. Ele foi lá e passou pelas águas, o batismo, né, de Cristo. Foram inseridos no corpo de Cristo, eles eram convertidos. Tá? No verso 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria, esse daqui é o momento de Filipe em Samaria, havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, manda Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, veja, eles já tinham sido batizados nas águas, já tinham recebido Jesus, creram nele, nasceram de novo, mas não tinham o batismo de fogo. Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Tá? Então você começa a ver o seguinte: a pessoa pode ser nascida de novo e não ser batizada no Espírito Santo? Claro, porque são coisas diferentes. Você pode ter o Espírito em você e pode não ter o Espírito sobre você. Nós podemos ter o Espírito conosco, em nós, e não ter ele sobre nós. Como o caso de Saul, por exemplo, que é o oposto. Ele chegou a ter o Espírito Santo sobre ele, por alguns momentos. Como a gente disse, a manifestação naquele tempo era sempre temporária, e não de habitação, muito menos permanente. Mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele teve o Espírito Santo sobre, profetizou, ficou lá, tudo, né? Mas ele não tinha um novo nascimento. São coisas diferentes. No verso 16 ele explica mais, na página 115. E glória a Deus, nós vamos acabar nessa aula, esse capítulo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Só para deixar claro aqui. Tá? Eles oraram para eles recebessem o Espírito Santo, não é recebessem dentro, é recebessem sobre. O Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. No verso 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Veja, esse Simão era um mago, né? Esse cara fez tanta besteira, rapaz. Mas ele tinha que ver algum sinal. Não, eu vi eles impondo as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles, mas como é que o homem natural veria isso daí? E ele viu. Algumas coisas são perceptíveis no batismo no Espírito Santo, né? Eles têm alguns sinais acompanhando. Eles saíram falando em línguas. Numa língua, foi uma manifestação do dom de línguas evangelístico, porque eles não estavam falando para edificação própria, eles falavam das coisas de Deus e as pessoas ouviam na sua própria língua materna. Cada um deles ouvia na sua própria língua materna.
Então, uma coisa assim muito especial o que se manifestou naquele momento. Eu só tive uma experiência dessa, que em algum momento, ministrando na igreja, eu senti o desejo, né? Eu estava até ainda na igreja, eu não era o pastor líder, era um pastor auxiliar, e ministrei algumas frases em línguas, coisa que a gente nem faz normalmente para evitar esse, né, como está orando em línguas sem interpretação, mas eu senti no espírito e orei lá um minuto, falei algumas frases. No final do culto, um dos membros trouxe um amigo dele, italiano, que queria falar comigo de qualquer jeito. Ele queria saber de que parte da Itália que eu tinha ido para aprender aquele dialeto que era o da cidade dele. Quando que eu tinha ido lá, como é que eu peguei o dialeto, ou coisa assim. Eu nem sabia que eu tinha falado no seu dialeto, né? Isso foi uma manifestação de Deus exclusiva para você. O que Deus falou? Aí ele falou, eu já não lembro, já tem muitos anos isso, mas ele falou o que eu tinha dito, né? E foi uma mensagem de Deus para ele. Eu falei, isso é exclusivamente de Deus para você. Deus te amou tanto que ele trouxe esta palavra para você aqui. Eu juro para você que eu nunca, se é que podemos jurar, né? Mas que eu nunca estudei dialeto, não sei falar dialeto nenhum, aliás, de língua nenhuma. Só sei falar português, inglês, espanhol, um pouquinho aí de francês e alemão, mas é muito pouco. Então, um dialeto italiano não tinha, nem italiano sei falar direito. Então tinha algum sinal, tá? Que Simão viu na vida das pessoas. E toda vez que há um batismo no Espírito, você tem algum sinal, né? Alguma coisa meio diferente que acontece. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiquei uns 5 minutos assim, com uma pessoa tocando na minha bochecha e orando. Eu me senti assim, muito tocado, eu estava no céu, né? Terminou, um irmão estava do meu lado, quando eu abri os olhos e tal, ele falou assim para mim, eu tive uma visão, você estava todo molhado e tinha uma poça d'água assim nos teus pés. Maravilha, glória a Deus. E aí eu perguntei, quem é que estava aqui orando por mim? Ele falou, como assim? Não, quem é que veio, orou, botou a mão na minha cara aqui? Não, ninguém veio aqui orar por você. Aí eu perguntei para mais 2 pessoas que estavam do outro lado, estavam sentadas ali, falei, quem orou por mim? Ninguém orou por você. Não, tinha uma pessoa, botou as 2 mãos no meu rosto assim, ficou um tempão orando. Quando eu abri o olho eu não vi, mas alguém orou por mim. Então ali eu sabia que algo extraordinário tinha, né, acontecido da parte de Deus. Então você vai ver na Bíblia, quer dizer, em cada momento que você tem um batismo no Espírito, algumas coisas acontecem. Ou começar a glorificar Deus profeticamente, ou começar a falar em outras línguas, né? Sempre alguma coisa acontece, né, no batismo no Espírito. E muitas vezes a gente não identifica quando foi batizado. Eu só comecei a falar em línguas, sei lá, 2, 3 meses depois. Porque eu fui pedir para, não, eu quero dom de línguas, não sei o quê, tinha uma senhora orando e tal, muito experiente, e ela falou para mim, Bruno, você já tem, só você está vendo fogo na tua boca aí, vai para casa e ora, rapaz. E eu fui para casa e comecei a orar baixinho, eu tinha vergonha, a minha racionalidade estava me bloqueando de fazer fluir no dom, né? Muitas vezes a nossa racionalidade bloqueia, né? Porque a gente quer pisar firme, mas querido, pisar firme é coisa do corpo. Firmeza espiritual é coisa do céu. Você não vai pisar na terra firme, você vai pisar no reino dos céus. Você vai fincar suas origens lá, né? Então, vamos lá. Esquecendo de Simão, virando a página, né? O caso de Cornélio, né? Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre
todos os que ouviam a mensagem. O Espírito Santo desceu sobre. Uma coisa é o Espírito estar dentro, que ocorre no novo nascimento, o batismo no corpo de Cristo. Outra coisa é vir sobre, é o batismo do Espírito Santo. Tá? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Você vai reparar que toda vez na Bíblia, quando fala batismo no Espírito, é sobre. Tá? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então você imagina aquela cena, foram batizados no Espírito, começaram a falar em línguas e adorar a Deus, e Pedro falou, uau, aconteceu com eles o mesmo que aconteceu com a gente lá atrás. Que coisa impressionante, né? Atos... depois ele fala assim, no verso 47 e 48, né? Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Tá? Porque ele, ao contrário de Filipe, né, em Samaria, Filipe batizou eles nas águas, mas não batizou não promoveu o batismo no Espírito. Não sei se vocês se lembram do estudo que a gente fez sobre Pedro, né? Jesus deu a Pedro as chaves do reino e mandou eles vão pregar em Jerusalém, Judá, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Quem é que tinha que inaugurar os ministérios? Em Samaria, quem é que teve que ir lá para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo? Aquele que Jesus entregou as chaves. Pedro, você vai romper com as chaves. Eu estou dando elas para você. Então Filipe foi lá, evangelizou, gente se converteu e tal, mas Pedro tinha que ir lá para liberar o Pentecostes, né? Aqui foi a mesma coisa, agora até os confins da terra, agora é hora dos gentios. E Pedro foi parar lá numa família de gentios. E a partir daquele dia, a chave para o evangelismo dos gentios estava liberada. Entendeu? E aí Pedro, né, fala, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Ele está falando do Pentecostes, eles receberam como a gente. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Né? O partido dos circuncisos ficou confuso ali, mas teve que engolir essa goela abaixo. Você vai brigar com Deus? É ele quem está usando essa pessoa. Né? E Atos 19, 2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Ouvindo isto, é uma conversa lá, uma situação similar, tá? As pessoas tinham crido, né? Tinham se convertido a Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio como? Sobre, o tempo todo. O Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. O Espírito Santo e os sinais acompanhando. Eu vou ler essa última frase aqui. O doutor Torrey, primeiro diretor do Instituto Bíblico Moody, disse, é evidente que o batismo com o Espírito Santo é uma operação do Espírito Santo distinta de sua obra regeneradora. E é adicional a essa regeneradora, é o novo nascimento. E é adicional a esta, o indivíduo pode ser regenerado pelo Espírito Santo, nascer de novo, sem ser batizado pelo Espírito. Na regeneração é concebida a vida pelo poder do Espírito Santo, a quem recebe esta vida espiritual, a vida Zoe, vida na qualidade de Deus, e é salvo. No batismo com o Espírito Santo, é concedido o poder pelo Espírito Santo, capacitando
o crente que o recebe para o serviço, e ser-me-eis minhas testemunhas. O batismo no Espírito Santo é aquele que traz os dons, traz a capacitação, traz o poder. O novo nascimento, ou o batismo no corpo, está linkado com o novo nascimento, tá? É aquele que traz o Espírito Santo para dentro de nós. E traz para nós não os dons do Espírito, mas traz para nós o fruto do Espírito. Transformação de vida. Metanoia. Não é o batismo no Espírito Santo que provoca a nossa metanoia. É o novo nascimento que provoca a nossa metanoia. São as coisas que se fizeram novas. Tá? Então eu encerro aqui esta aula. Na semana que vem nós vamos para o capítulo 21, né, da aula 20. Estamos chegando próximo do final do curso. Eu sugiro que você aproveite ao máximo essas aulas, repita algumas aulas, né? Hoje uma irmã veio falar comigo que estava estudando e resolveu voltar alguns capítulos atrás, abrindo a apostila, revendo o material todo, e estava muito impactada com todo esse agir de Deus na vida dela. Tá? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia na tua presença, por esse tempo gostoso, esse curso, a tua palavra. Eu te peço graça, lucidez, bom senso, sabedoria para me manter no Senhor e chegar a cada aula dessas em ótimas condições para ministrar a tua palavra, para fluir no teu espírito, Senhor, que cada um aqui também, Pai, possa ter isso no coração, de chegar ao curso com um coração aberto, singelo, cheio de sede, cheio de fome da tua palavra, vontade de aprender, Senhor, que possa voltar atrás, se ficou meio ensonado, ou dormiu, cochilou por algum tempo, volte atrás, pega o curso, o material está aí disponível, Senhor, que em nome de Jesus, a tua palavra seja uma bênção extraordinária nas nossas vidas, nos transformando, nos renovando, nos fortalecendo, nos preparando para a sua vinda, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Guarda cada vida aqui, usa esse povo, Senhor. Prepara, usa, libera, que sejam ungidos, amorosos e fiéis ao Senhor em todos os detalhes, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.